Manifestantes sendo detidos, Felipe Neto sendo processado e tudo isso por causa de uma palavra? Vem comigo pra gente entender isso direito. Oi pessoal, eu sou a Roberta Camargo e hoje eu vim falar com vocês sobre um termo que está sendo muito utilizado ultimamente: genocídio. Genocídio, para muitas pessoas, está sendo usado como referência sobre a forma que o presidente Jair Bolsonaro tem trabalhado no combate à Covid-19 aqui no Brasil. No dia 18 de março, 5 manifestantes foram detidos depois de usar a palavra genocida para se referir ao presidente em frente ao Palácio do Planalto. E aí, nesse mesmo contexto, Carlos Bolsonaro, conhecido por no seu tempo livre discutir muito no Twitter, denunciou o youtuber Felipe Neto por chamar o seu pai, o presidente, de genocida. Enfim, esses são só alguns exemplos de muitos casos em que a palavra genocida está sendo utilizada para se referir ao presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente se pergunta, né, o que significa genocídio? Será que a gente está usando dentro do contexto certo? Vamos entender isso junto. O termo genocídio surgiu na Segunda Guerra Mundial, na época que as pessoas se referiam às ações... O termo surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e era utilizado para as pessoas se referirem ao Holocausto. Então, que era a perseguição feita a grupos minoritários por Adolf Hitler e as pessoas que apoiavam ele naquela época. Em 1948 foi definido em uma convenção da ONU que genocídio seria qualquer ato feito com a intenção de destruir a integridade, seja ela física ou mental, de um povo, distinguindo ele por uma questão racial, religiosa ou étnica. Além da morte física, o genocídio pode se referir à destruição econômica, política e cultural de uma comunidade. E qualquer relação com a realidade é mera coincidência. Talvez não seja tanta coincidência assim. A gente tá dando uma volta no tempo, mas eu acho que tá dando pra entender qual é o caminho que a gente vai seguir, né? No Brasil, os casos de genocídio não são parte tão nova da história. Inclusive, aqui no Reload, a gente já noticiou vários casos que têm ligação direta com isso. Os casos de racismo e de violência contra a população negra têm sido cada vez mais frequentes. E essa violência parte do Estado brasileiro. Não precisa ir muito longe quando a gente tá falando sobre o extermínio de povos, e aí faz o recorte étnico disso. A população indígena no Brasil, por exemplo, na época de Pedro Álvares Cabral, somava mais de 3 milhões de pessoas. E hoje em dia, depois de todo o histórico de destruição e de extermínio, são 817 mil no Brasil. E esses dados podem ser vistos em manchetes e de coisas que já aconteceram há algum tempo, como, por exemplo, o massacre que aconteceu em Aximu, quando garimpeiros fortemente armados mataram 16 indígenas Yanomami, incluindo 5 crianças. Segundo o Atlas de Violência de 2020, a população negra é maioria entre os mortos pela polícia e vítimas de homicídio quando existe intervenção policial aqui no Brasil. São 79% dos mortos por policiais e 75,7% das vítimas dos casos de homicídios registrados aqui no país. Todos esses números são muito alarmantes. Mesmo assim, genocídio é considerado crime aqui no Brasil desde 1956. Foi incluída no Código Penal em 1984. Mas a gente começou esse vídeo falando sobre pandemia, né? E aí a gente se perdeu no meio do caminho. E na verdade não, porque infelizmente, assim como também são maioria entre as vítimas de violência do Estado, as pessoas negras e indígenas são maioria entre as vítimas e pessoas mais afetadas pela pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A mortalidade entre indígenas é 16% maior do que se comparado com outras parcelas da população. E a população negra, por exemplo, tem sido muito menos vacinada do que as pessoas brancas aqui no país, desde o início da vacinação no começo de 2021. E aí esses números se estruturam também a partir da forma que essas pessoas estão distribuídas no país. Não necessariamente nos locais onde vive a maioria da população negra é possível cumprir o isolamento social, por exemplo. Assim como também o desemprego e o alto índice de vulnerabilidade alimentar tem crescido nessas regiões. No fim, são situações que foram criadas e sustentadas pelo racismo estrutural, que faz com que elas possam ser caracterizadas também como uma forma de genocídio. Principalmente porque a gente sabe que boa parte das mortes no Brasil por conta da Covid-19 poderiam ter sido evitadas. E aí eu sei que muita gente deve estar se perguntando, tá, mas quais as consequências de chamar um evento de genocídio? Bom, vale lembrar que genocídio é crime não só no Brasil, mas como também é considerado crime internacional desde 1950. Ele foi previsto em 48 na Convenção da ONU, como a gente conversou lá no meio desse vídeo. Segundo o especialista que a gente conversou para estruturar toda essa nossa conversa, sim,
Nós estamos vivendo um genocídio no Brasil. Foi um assunto denso, um papo sério, mas se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e de se inscrever aqui no canal. Esse é o canal Reload, aqui a gente descomplica a notícia. Até mais!